Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, que é um vídeo introdutório do livro Orgulho e Preconceito, um romance inglês muito interessante, muito lido, muito conhecido pelas pessoas, e da autora Jane Austen, onde ela narra um pouco sobre aquele romance mais antigo, né, daquele século XVIII, século XIX, na verdade. Então você vem com a gente, vamos falar um pouco sobre a autora e também as circunstâncias em que o livro foi escrito. Este livro, ele tem 61 capítulos, 61 capítulos e mais de 800 páginas, se não me engano, tá? Grande clássico em edições bilíngues. Jane Austen, a autora. Jane Austen é escritora inglesa proeminente, nasceu em 16 de dezembro de 1775, considerada geralmente como uma das figuras mais importantes da literatura inglesa, ao lado de William Shakespeare, Charles Dickens e Oscar Wilde. Ela representa o exemplo de escritora cuja vida, protegida e recatada, em nada reduziu a estatura e o dramatismo de sua obra. Nasceu na casa paroquial de Steventon, Hampshire, Inglaterra, tendo o pai sido sacerdote e vivido a maior parte de sua vida nesta região. Ela teve 6 irmãos e uma irmã mais velha, Cassandra, com a qual era muito íntima. O único retrato conhecido de Jane Austen é um esboço feito pela Cassandra, que se encontra hoje na Galeria Nacional de Arte, a National Gallery, em Londres. Em 1801, a família mudou-se para Bath. Com a morte do pai em 1805, Jane, sua irmã e a mãe mudaram-se para Clayton, onde seu irmão lhes tinha cedido uma propriedade, o Cottage. Em Clayton, onde Jane Austen viveu, hoje abriga Casa-Museu. Jane Austen nunca se casou, teve uma ligação amorosa com Thomas Legros Lefroy entre dezembro de 1795 e janeiro de 1796, que não chegou a evoluir. Chegou a receber uma proposta de casamento de Henry Big Whiter, irmão mais novo de suas amigas Aletheia e Catherine, em 2 de dezembro de 1802, mas mudou de opinião no dia seguinte ao do noivado. Tendo se estabelecido como romancista, continuou a viver em relativo isolamento na mesma altura em que a doença a afetava profundamente. Até os dias de hoje, não se tem certeza das causas de sua morte. Uma teoria recente afirma que Jane Austen pode ter sofrido de intoxicação por arsênico, em função de uma declaração registrada em uma de suas cartas. Estou consideravelmente melhor agora e estou recuperando um pouco minha aparência, que anda bastante ruim, preta, branca e de todas as cores erradas. A intoxicação por arsênio pode provocar uma pigmentação em que partes da pele ficam marrons, enquanto outras embranquecem. O arsênico era fácil de ser obtido na época, sendo usado para o tratamento do reumatismo, algo de que Jane Austen se queixava constantemente em suas cartas. Em busca de tratamento para sua enfermidade, viajou até Winchester, falecendo ali aos 41 anos, em 18 de julho de 1817, e sendo sepultada na catedral da cidade. A fama de Jane Austen perdura através dos seus 6 melhores trabalhos, que são Razão e Sensibilidade, de 1811, Orgulho e Preconceito, de 1813, Mansfield Park, de 1814, Emma, 1815, The Eliots, mais tarde renomeado como Persuasão, 1818, e Susan, mais tarde renomeado como A Abadia de Northanger, 1818, publicados posteriormente. Lady Susan, escrito entre 1794 e 1805, e The Brothers, iniciado em 1817, deixado incompleto e publicado em 1925 com o título Saddleton. E Os Watsons, escrito por volta de 1804 e deixado inacabado, foi terminado por sua sobrinha Catherine Hubach
e publicado na metade do século XIX, com o título The Young Sister. São outras de suas obras. Deixou ainda uma produção juvenília, organizada em 3 volumes, uma peça teatral, Sir Charles Grandison, ou The Happy Man, a comédia in 6 acts, escrita entre 1793 e 1800, poemas, registros epistolares e um esquema para um novo romance intitulado Projeto de um Romance. No prefácio, considerada a primeira grande romancista moderna da literatura inglesa, Jane Austen começou seu segundo romance, Orgulho e Preconceito, antes dos 21 anos de idade, após ficar hospedada em 1796 em Goodstone Park, em Kent, propriedade de Sir Brooks Bridges, terceiro baronet e sogro de seu irmão Edward Austen Knight. Inicialmente, o romance foi intitulado Primeiras Impressões, tendo sido escrito entre outubro de 1796 e agosto de 1797. Em 1º de novembro de 1797, o pároco anglicano George Austen, 1731-1805, o pai de Jane Austen, encaminhou uma carta ao editor e livreiro londrino Thomas Cadell, perguntando-lhe se este teria algum interesse em analisar o manuscrito. Contudo, a oferta foi declinada por carta. Jane Austen fez então significativas revisões no manuscrito, de primeiras impressões entre os anos de 1811 e 1812, mais tarde alterando o título da história para Orgulho e Preconceito. Entre os especialistas da obra austeniana, há algumas teorias diversas sobre as razões da escritora ter alterado o título original. Uma das teorias afirma que Jane Austen teria retirado o título do romance de uma passagem do capítulo final do romance, Cecília, publicada em 1782 pela escritora inglesa Fanny Burdett, que morreu em 1840. Todo este negócio infeliz, disse Dr. Liston, tem sido resultado do orgulho e do preconceito. Ainda assim, e, contudo, lembre-se, ao orgulho e ao preconceito, tu deves os teus sofrimentos, tão maravilhosamente equilibrados entre o bem e o mal. Ao orgulho e ao preconceito, tu também estarás em débito quanto ao seu término. Outros teóricos, no entanto, também sustentam que a alteração do título ocorreu com o intuito de evitar confusão com outras obras já publicadas, pois entre a conclusão do manuscrito de Primeiras Impressões e o término de sua revisão, 2 outras obras foram publicadas valendo-se do mesmo nome. Um romance de autoria de Margaret Hurford, de 1778 até 1852, e uma comédia escrita por Horace Smith, de 1797 até 1849. Este último mais conhecido por sua parceria e competição de sonetos travada com o poeta do romantismo inglês Percy Bysshe Shelley. O termo também foi repetidamente utilizado pelo romancista Robert Bede, de 1730 a 1801, em seu romance filosófico Hammerstrong, publicado em 1796. Uma ocorrência anterior ainda pode ser encontrada no capítulo 2 da História do Declínio e Queda do Império Romano, publicada por Edward Gibbon, de 1737 a 1794. Em 1776, no trecho referente à escravidão durante aquele período histórico. Aspas. Contudo, sem destruir as distinções de classes, uma distante esperança de liberdade e honra foi apresentada a todos aqueles cujo orgulho e preconceito praticamente desdenharam do número existente entre as espécies humanas. Fecha aspas. Orgulho e Preconceito viria a ser o segundo romance de Jane Austen a ser publicado e o terceiro que viria a completar após Lady Susan e Razão e Sensibilidade. Ao concluir a revisão do seu manuscrito inicial, Austen ofereceu os direitos de seu romance para o editor Thomas Egerton, de Whitehall, Londres, pela quantia de 150 libras, sendo que acertaram a venda pelo montante de 110. Jane Austen havia publicado Razão e Sensibilidade em regime de comissão, pelo qual ela indenizaria a editora
contra quaisquer perdas e receberia os lucros aferidos, menos os custos de produção e a comissão dos editores. Sem ter ciência de que Razão e Sensibilidade havia esgotado a sua edição, rendendo 140 libras, ela transferia os direitos de Orgulho e Preconceito a Egerton, em troca de apenas um pagamento, significando que todos os riscos e todos os lucros seriam dos editores. O crítico Jan Ferguson, em seu artigo The Profession Writer, publicado no The Cabinet Company to Jane Austen em 1997, calcula que Thomas Egerton lucrou em torno de 450 libras somente com as duas primeiras edições do livro. Egerton publicou a primeira edição Orgulho e Preconceito em 3 volumes, em capa dura, em 28 de janeiro de 1813, vendendo cada exemplar por 18 shillings, de acordo com o anúncio feito no jornal Morning Chronicle. A primeira edição esgotou em poucos meses, sendo uma segunda edição lançada em novembro do mesmo ano e uma terceira edição publicada em 1817. As primeiras edições em língua estrangeira da obra apareceram já em 1813, com a publicação de uma versão em francês. Traduções subsequentes para o alemão, dinamarquês e sueco foram lançadas no mesmo ano. A primeira edição em língua portuguesa foi lançada em 1941 no Brasil e em 1943 em Portugal. A edição anotada pelo estudioso Robert William Chapman, de 1881 a 1960, publicada em 1923, tornou-se a edição padrão para diversas publicações modernas do romance. O romance foi bem recebido pela crítica, com 3 resenhas favoráveis nos primeiros meses após sua primeira publicação. Anne Isabella Mabank, de 1792 a 1860, esposa do poeta e escritor Lord Byron, chamou o romance elegante. Contudo, Charles Brontë, autora de Jane Eyre, em carta endereçada ao crítico George Henry Lewes, companheiro da escritora Mary Ann Evans, conhecida pelo pseudônimo George Eliot, externou seu desapontamento com relação ao Orgulho e Preconceito, denominando-o como, abre aspas, um jardim cuidadosamente cercado, cultivado com esmero, com bordas bem delimitadas e flores delicadas, mas que carece de um campo aberto, de ar fresco, de belas colinas e de uma espinha dorsal, fecha aspas. Assim como em outras obras da escritora, Orgulho e Preconceito é escrito de forma satírica, Assim como em outras obras da escritora, Orgulho e Preconceito é escrito de forma satírica. Casamentos não convencionais e infelizes são usados como contexto para denunciar os elementos com os quais a autora discorda e para focar nas pessoas frívolas e ignorantes que caracterizam a sociedade contemporânea dos últimos anos do século XVIII. Assim, Jane Austen revela certas posturas de seus personagens em situações cotidianas que, muitas vezes, causam momentos cômicos aos leitores, dando um caráter mais leve e satírico ao livro. A história é contada sob a perspectiva de Elizabeth, mas não foi elaborada em primeira pessoa, resultando na falta de situações comoventes e dramáticas. Há pouca descrição de cenários, e o desenvolvimento da trama é composto pela interação entre ideias e atitudes dos personagens. Embora Jane Austen escrevesse no período amplamente influenciado pelas obras como Os Mistérios de Udolph, de Anne Ward Radcliffe, e O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, nunca chegou de fato a se empolgar pelo tema em seus romances, uma vez que, no mundo ordenado onde seus personagens vivem, as paixões incontroláveis da ficção gótica estariam terrivelmente fora de contexto. Certas regras eram aplicadas para aqueles que eram elegíveis. Regras essas principalmente alicerçadas em uma das qualidades mais prezadas nos romances austeniano: princípios morais. Sem bons princípios morais para temperar a paixão, os resultados poderiam ser desastrosos. O principal tema do livro é contemplado logo na frase inicial,
quando sua autora menciona que um homem solteiro e possuidor de grande fortuna deve ser o desejo de uma esposa. Com essa citação, Jane Austen faz 3 referências importantes. A autora declara que o foco da trama será o relacionamento e os relacionamentos e os casamentos. Dá um tom de humor à obra, ao falar de maneira inteligente acerca de um tema comum, e prepara o leitor para uma caçada de um marido em busca da esposa ideal e de mulheres perseguindo pretendentes. Ambientada na Inglaterra dos últimos anos do século XVIII, Orgulho e Preconceito acompanha a personagem principal, Elizabeth Bennet, como ela lida com questões de boas maneiras, criação das crianças, moral, educação e casamento na sociedade rural do período da regência britânica. Elizabeth é a segunda de 5 filhas de um gentil homem do campo, vivendo nas proximidades da cidade fictícia de Meryton, em Hertfordshire, perto de Londres. Aspas. Orgulho e Preconceito, fecha aspas, tornou-se um dos mais populares romances da literatura inglesa, vendendo aproximadamente 20 milhões de cópias e recebendo críticas das mais variadas partes dos mais renomados estudiosos. O interesse moderno sobre o livro deve-se, sobretudo, às inúmeras adaptações que o romance recebeu ao longo dos anos para as mais diferentes mídias, entre cinema, teatro e televisão. As adaptações mais famosas para o cinema foram de 1940, estrelando por Green Gusson e Laurence Olivier nos papéis principais, e a mais recente, em 2005, com as interpretações de Keira Knightley e Matthews Macfadyen. Famosa também é a versão realizada pela BBC para a televisão em 1995, com as interpretações de Jane Eyre e Colin Firth. Orgulho e Preconceito pode ser considerado uma narrativa especial, por transcender o preconceito causado pelas falsas primeiras impressões e adentrar nas questões psicológicas, mostrando como a ideia do autoconhecimento pode vir a produzir julgamentos errôneos sobre o caráter de outras pessoas. As emoções e sentimentos devem ser decifrados por quem decidir mergulhar na obra de Jane Austen, uma vez que se encontram encobertos nas entrelinhas do texto. Deste modo, a escritora inglesa apresenta seu poder de expressar a discriminação de maneira sutil e perspicaz, sendo capaz de transmitir mensagens complexas, valendo-se de seu estilo ao mesmo tempo simples e espirituoso. Os editores. Então, meus amigos, essa foi a apresentação do livro Orgulho e Preconceito, né? E nós vamos ver, o livro ele vem em inglês e também em português. Claro que eu vou ler em português, mas eu quero falar para você que esse livro é bem interessante, realmente muita gente já conhece, e uma das razões pelas quais eu trouxe aqui no canal é porque é um romance que ele mostra o quanto é importante realmente o amor, a paixão, o romance, mas ele também meio que rivaliza ali um pouco com os casamentos arranjados, que na época da autora Jane Austen, as mulheres elas se preparavam para casarem-se e para se casarem com homens que tinham dinheiro. Tanto é que na história conta-se que Jane Austen se apaixonou por Matthews, né, um homem lá um dos pretendentes dela, da sua época, só que o Matthews não tinha dinheiro. Nenhum dos dois tinha dinheiro. Não é que eles fossem pobres, não eram pobres. Mas eles não eram ricos, eles eram mais ou menos como classe média, digamos assim, né? Tinha um certo dinheiro, mas não o suficiente para ter uma casa confortável, ter empregados e tudo mais. Então, nessa circunstância, um que tinha menos dinheiro procurava sempre um que tinha mais dinheiro para se casar. E foi o que aconteceu com o Matthews. Ele decidiu deixar Jane e ir atrás de outra pessoa para se casar, alguém que tivesse dinheiro, porque este era o lema da época. Então eu espero que você goste do livro. Nós estaremos trazendo aqui os próximos capítulos do livro Orgulho e Preconceito, e eu peço a você que se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like e também o seu comentário. Você já leu o livro Orgulho e Preconceito? Você já ouviu falar dele? Já viu o filme sobre o livro? Então fala aqui para mim nos seus comentários aquilo que você desejar falar, tá bem?
E eu fico por aqui. No próximo vídeo eu vou trazer o capítulo 1 do livro Orgulho e Preconceito. Deixa eu trazer aqui pra gente. E no capítulo 1 nós vamos ver, já no primeiro parágrafo, quando ela diz o seguinte: é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, possuidor de uma grande fortuna, deve estar em busca de uma esposa. Então isso aqui já é uma apresentação do primeiro capítulo que nós veremos no próximo vídeo. Então, como eu falei para você, inscreva-se no canal, deixa seu like e também o seu comentário. Tá bom? Até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau.